Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 76. Salmo de número 76. Diz assim, o Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a sua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível, se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, bendizemos ao Senhor, adoramos o Teu santo nome, aqui separamos esse tempo para Te cultuar, Te louvar, Te engrandecer. O que nós pedimos é que na medida em que isso é feito, o Senhor venha ao nosso encontro, fale conosco, nos instrua através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. O mundo antigo, o chamado Antigo Oriente Próximo, em suas literaturas e especialmente aquelas que, no mundo da Bíblia, né? Especialmente aqueles que a literatura que tratava de religião também, estava tudo muito, nos tempos antigos, não havia muito essas divisões entre o que era cultura, o que era religião, não existia essa divisão bem moderna mesmo, do século XVIII para cá, entre uma vida espiritual e uma vida secular. Vida religiosa, uma vida secular. É do século XVIII para cá que essa divisão, as pessoas não compreendiam a vida que não fosse entrelaçada entre as suas várias camadas. Então, nessas antigas literaturas havia sempre a figura de um guerreiro que os protegia. Normalmente ele era travestido de imagens de divindade, eram apresentados, demonstrados como sendo também um guerreiro divino. E é interessante que as escrituras sagradas, em alguns textos, e esse Salmo 76 é um deles, mas em várias outras partes da escritura, outros salmos e muitas das outras partes dos profetas, por exemplo, isso também é apresentado. Deus, Yahvé, o Senhor, é apresentado como um guerreiro, o guerreiro divino. O Salmo 76 é particularmente um salmo em que essas guerras e Deus acontecem. Deus é o protetor do seu povo, o protetor particularmente de Jerusalém, e então
Ele é o protetor do seu povo. O Salmo 75 e o Salmo 76, eles se relacionam. Alguém diz que o Salmo 75 olha para a vinda do juízo divino. E esse Salmo, o Salmo 76, o que nós vamos considerar hoje, já lemos, se regozija, há uma espécie de louvor, porque de fato esse juízo já veio, esse juízo já aconteceu. Não é mencionado nesse Salmo esse momento em que as coisas aconteceram, o que está por trás aqui, os acontecimentos, as ocasiões ou o seu contexto histórico. É verdade que cada um desses salmos, desses 150 salmos, possuem uma explicação do seu surgimento. Não surgiu assim simplesmente num vácuo. Em momentos de grande alegria, de regozijo por alguma vitória, em momentos de muita dificuldade, como a gente olhou para o Salmo 73, por exemplo, um momento de grande sofrimento do salmista, em que ele inveja a prosperidade dos perversos, mas a gente não sabe bem onde estão localizadas o seu contexto, ou localizado o seu contexto histórico e geográfico. O que a gente pode dizer, por causa de uma anotação na antiga versão, a chamada Septuaginta, do texto hebraico, dos originais escritos aí pelos autores originais para a língua grega, chamada Septuaginta, bem no título do Salmo 76, junto com estes que você pode observar na sua Bíblia, tem uma nota dizendo uma ode contra os assírios, ou seja, um cântico, um cântico de louvor contra os assírios. Então, desde esse tempo, a Septuaginta foi escrita, a primeira versão da Bíblia, do Antigo Testamento, para uma outra língua, lá pelo século III, foi encomendado por um rei, por um imperador grego, logo após Alexandre o Grande. Então foi encomendada essa tradução do livro sagrado dos judeus para a língua que era conhecida no mundo na época como a língua universal, a língua grega, mas século III a.C. E então, a partir disso, sempre se pensou nesse salmo, embora a gente não tenha toda certeza de que esse salmo ele foi escrito no momento, ou logo após, obviamente, daquela tentativa de invasão de Senaqueribe, o rei da Assíria, que está registrado inclusive em duas partes da Bíblia. Por exemplo, você pode depois olhar 2 Reis capítulo 19, também o profeta Isaías registra esse momento. Isaías capítulo 37, capítulo 38, conta tanto a tentativa de destruição por Senaqueribe, com seus 185 mil soldados em volta de Jerusalém fazendo cerco. É esse o momento então que a Septuaginta está se referindo, e pelo que a gente olha aqui nesse salmo, pela leitura que nós fizemos, algumas expressões parecem se adequar de uma maneira muito interessante a esse momento em que Deus, o Senhor, o guerreiro, está ali para proteger o seu povo. Esse salmo, ele, como talvez pode ser notado em qualquer uma das nossas versões, ele tem 4 partes, 4 versos, 4 estrofes. Todas as 3 primeiras começa no verso 1, verso de número 4, verso de número 7, começa exatamente iguais, com um verbo que descreve alguma coisa a respeito de Deus, embora talvez na nossa versão na língua portuguesa nem todas expressem de uma maneira assim, mas no texto original isso é muito claro, e todos os verbos
no tempo ou no grau nifal, ou seja, que é uma expressão de uma força passiva do verbo. E assim, terminando os versos últimos, verso 10, 11 e 12, que fazem uma espécie de conclusão, mostrando que algumas coisas, a partir do que foi dito nos versos anteriores, precisam ser ditas, precisam ser concluídas. Veja, essa expressão de como Deus, o nosso guerreiro celestial, nos é apresentado aqui nesse texto, deve chamar muito a nossa atenção, porque é exatamente assim que Deus nos é demonstrado. Isso é de grande valor para nós, a nós ocidentais, que quando assistimos os acontecimentos relativos a uma guerra, como nós estamos vendo nos nossos dias, embora bem distante de nós, isso traz incômodo, e deve realmente. Guerras não é nunca uma boa maneira de se resolver os problemas. Nós, no mundo ocidental, a partir de algumas décadas ou alguns anos para cá, a gente sabe muito bem, devido o crescimento de aspectos da nossa diplomacia, do envolvimento e das relações entre as nações, nós nos assustamos com isso, nós não queremos de fato. Afinal de contas, o século XX foi palco de duas grandes guerras, e sempre nos apavoramos com isso, quando na possibilidade. Agora, o mundo da história bíblica, o mundo bíblico, participou disso, viu isso, esses 1500 anos em que a Escritura Sagrada foi registrada. Esses autores, 40 autores, eles viram isso acontecer, eles narraram, e muito da linguagem que a gente tem na Bíblia tem a ver exatamente com isso. É por isso que esse salmo descreve a relação de Deus com o seu povo dessa forma, e a linguagem de guerra, a linguagem do guerreiro, e aqui do guerreiro celestial, do guerreiro divino, está presente aqui nesse lugar. E como nos é apresentado aqui então nessa linguagem? De que forma o guerreiro divino nos é apresentado? De três maneiras, e eu quero explorar com os irmãos aqui em alguns minutos. Em primeiro lugar, verso 1 ao verso 3, o texto diz que ele é conhecido, o guerreiro divino é conhecido por seu povo. Começa exatamente assim: conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Deus aqui é apresentado, ligado ao seu povo de uma forma muito especial. Ele se tem revelado entre o seu próprio povo. O texto começa com o verbo conhecido e inicia aqui uma sequência de 4 expressões que nos são aqui apresentadas e formam uma espécie de estrutura que descreve, como disse, a Deus nesse lugar. Veja a expressão que do verso 1, já as 2 menções ao povo de Deus, Judá e Israel. É um texto que foi escrito, obviamente, registrado depois que o rei Davi, depois de Salomão. Quando essa expressão é usada distintamente, Judá e Israel, significa que o reino já estava dividido, né? O reino do sul e o reino do norte, a divisão após Roboão. Mas mais uma vez
quando essas expressões são usadas, as duas casas de Israel, os dois reinos, isso significa que Deus está se dirigindo a todo o seu povo, daí Judá e Israel. Mas o que é interessante e importante a gente acentuar aqui, é que note que o que se refere a essas casas, especialmente a Judá, é que Deus é conhecido. Isso toca, irmãos, numa importante mensagem, uma mensagem teológica, doutrinária, que faz toda a diferença, não só para o povo de Deus no passado, mas para nós também, que vivemos agora. Que o nosso Deus é um Deus que se faz conhecido. O termo técnico para isso na teologia é revelação. Deus se revela, Deus se faz conhecido. Diferentemente dos deuses daquela época, em que as pessoas das outras tribos, das outras nações, dos outros povos, em que se procurava, o máximo que se tinha acerca deles eram oráculos, eram algumas tentativas dos próprios seres humanos de conhecer as suas divindades, que não eram absolutamente Deus, o Deus, nada de Deus, do Deus verdadeiro. Aqui se diz que Deus é o Deus que é conhecido. Por quê? Como diz também a nossa teologia, não porque algumas pessoas espertas, algumas pessoas muito inteligentes conseguiram uma maneira de chegar a Deus. O exemplo maior disso que a gente tem nas Escrituras, e que veio o juízo de Deus por causa disso, foi a Torre de Babel, aquele zigurate. Era isso que a Torre de Babel era. As pessoas construíram para chegar até Deus, para ver se lá do topo eles poderiam alcançar Deus. Essa é a tentativa humana de tentar chegar perto de Deus, e qualquer tipo de tentativa de lá para cá será um enorme fracasso. Diferentemente da religião revelada, diferentemente do que nós temos já no Antigo Testamento, Deus se dá a conhecer. E não podemos parar aqui, porque na história da revelação inteira, Deus cada vez mais, em épocas diferentes, como diz no Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo de número 1, já abrindo o livro de Hebreus. A propósito, nós estamos estudando Hebreus toda quarta-feira, viu, irmãos? Está muito bom. Aproveitando para chamar os irmãos. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Veja, a revelação de Deus, ela é progressiva. Ou seja, Deus não deu lá em Gênesis, lá no capítulo 1, no capítulo 2, tudo o que poderíamos conhecer acerca dele. Deus resolveu, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas sem dúvida alguma, a suprema, final e completa revelação de Deus foi em Cristo Jesus, no Deus encarnado. Ele, embora muito mais do que a última, final, completa e suficiente revelação de Deus, ele é o próprio Deus manifestado em carne, e por isso é completa. Nós não precisamos de revelação alguma mais. Tendo vindo Jesus e tendo os apóstolos, as pessoas autorizadas por Deus para registrarem, para escreverem, porque eram inspiradas pelo Espírito Santo para registrar tudo isso, nós não necessitamos. Como é que nós estamos vivendo tempos tão ruins que Deus não se revela mais? Às vezes as pessoas justificam
de que não temos revelações ou muitos desses gestos apresentados e miraculosos da Bíblia, porque nós vivemos numa sociedade tão corrompida, a própria igreja, que Deus nem nos visita mais. Não é por isso, irmãos, mas é porque aquilo que Deus queria revelar e manifestar às pessoas, em outras palavras, nós temos aqui nas Escrituras Sagradas um meio mais seguro, mais certo, definitivo, aquilo que se diz de Deus nas Escrituras Sagradas. E isso está fechado em Jesus Cristo. Em Cristo, em Deus é conhecido completamente. Deus se revelou em Jesus Cristo de uma forma que agora cumpre absolutamente a revelação do Antigo Testamento e mais ainda amplifica. Não há mais ninguém que faça isso. Nós não precisamos mais absolutamente mais nada. Ninguém além de Jesus pode dizer: eu e o Pai somos um, e quem me viu, viu o Pai. Por isso que ele é cabal, final, absoluta. E se nós queremos saber alguma coisa acerca de Deus, acerca das nossas vidas, nós temos em Jesus Cristo, naquilo que foi dito acerca dele, porque ele dá o sentido de todas as coisas, todas as pontas que ficaram ser amarradas lá no Antigo Testamento, estão agora neles, completamente cheias de significado. O livro de Hebreus, inclusive, está aí para isso. Em segundo lugar, ele não é só o Deus, o guerreiro, que é conhecido por seu povo, mas é também ele vitorioso contra os inimigos. Versos 4 até verso 6, o guerreiro divino, diz o texto, é resplandecente, ilustre aqui, mais glorioso na nossa versão da Almeida Revista Atualizada. Isso é, ele é envolvido pela luz. O Senhor é envolto em luz, diz o Salmo 104, verso 2, do qual saem relâmpagos. Ele é, diz o texto, majestoso. Aqui no verso de número 4, tu és ilustre, é a tradução do verbo, o segundo verbo a respeito do qual eu mencionei aos irmãos, um passivo aqui, descrevendo a Deus, que descreve a Deus. Esses versos de 4 a 6, certamente correspondem à ideia de que a vitória aqui é sobre estes assírios. Há expressões aqui que nos remetem muito àquilo que aconteceu quando Senaqueribe, no ano de 701 a.C., veja, 701 a.C., invadiu Judá e cercou Jerusalém. Ezequias era o rei de Judá. Senaqueribe enviou uma mensagem, uma carta, através de um dos seus comandantes principais, chamado Rabsaqué, uma carta afrontando não só o povo de Deus, mas especialmente o próprio Deus. Se você lê Isaías capítulo 37, capítulo 38, você vê exatamente as palavras que foram ditas ali. Veja lá, vamos rapidamente dar uma olhada no texto de Isaías 37, só para você ver isso, capítulo 37, verso 36 e verso 37, diz assim, capítulo 37, 18 a 20, diz assim, agora na verdade, aqui o rei Ezequias mostrando diante do Senhor, é uma oração do rei Ezequias, o final da oração, em que ele expõe diante de Deus a carta e diz: Senhor, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira, pedra, por isso as destruíram.
Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Só tu és o Senhor. Rabsaque tinha dito, olha, foi citando nações e nações e dizendo, olha, o que puderam fazer os deuses dessas nações? Nada. Apegue-se ao meu Senhor, diz ele, a Senaqueribe, aos nossos deuses. Naquela cultura, essas batalhas, como disse, as coisas eram tudo entrelaçadas. Um exército vencer um outro exército significava que os deuses eram mais poderosos e mais fortes. Por isso os termos da oração de Ezequias, ele apresenta diante de Deus, diante do Senhor, do altar de Deus, e coloca dizendo, Senhor, olha aqui, olhe para essas ameaças. E é verdade, a superpotência Assíria tinha vencido todas as nações, foi passando com um rolo compressor sobre todas aquelas cidades e nações ao norte de Israel, e chegou até Jerusalém. Aliás, as tribos do norte, as 10 tribos de Israel já tinham sido levadas cativos em 722. 20 anos depois estava ali, às portas de Jerusalém, 185 mil soldados. Esta foi, aqui nesses versos que eu li, a oração de fé de Ezequias. E Deus respondeu a Ezequias. Ele enviou o profeta Isaías com o anúncio de que o poderoso exército de Senaqueribe seria derrotado e o rei retornaria à Síria, como havia chegado. Veja, um pouquinho mais adiante, capítulo 37, verso 36 e 37, agora sim, então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185 mil, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. O guerreiro divino, o Senhor dos exércitos, tinha manifestado o seu poder. Ele é sempre vitorioso. Com Deus não se brinca, não se afronta Deus e fica impune. Mas cedo ou mais tarde, o guerreiro divino virá e manifestará o seu poder. Fique tranquilo. Não tente defender a Deus. Ele não precisa de defensor. Ele mesmo fará justiça. Às vezes, imediatamente. Outras vezes, alguns anos, alguns meses, alguns dias, algumas décadas. Mas Deus sempre fará, porque Ele é o guerreiro vitorioso. Terceiro e último lugar. Ele é o juiz de todos os seres humanos. Ele é conhecido do seu povo, ele é vitorioso contra os seus inimigos e os inimigos da igreja, e ele é o juiz de todos os seres humanos. Verso 7 ao verso de número 9. Diz o texto: tu sim, tu és terrível se te iras. Quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todas os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Ele é o juiz de todos os seres. Aqui nós temos, bem no início, no verso de número 7, o terceiro verbo que descreve a atividade do guerreiro divino. É traduzido aqui na Ara por é terrível. Pode significar ser temível, ser pavoroso, ser temido, ser tratado com admiração, ou inspirar reverência, temor ou respeito. Mas é interessante, logo após essa descrição de Deus dessa maneira, no início do verso de número 7,
como tendo todos esses aspectos, por ser Ele aquele que julga retamente a todos, há uma pergunta aqui muito interessante, uma pergunta retórica, literalmente. O texto hebraico diz: quem permaneceria de pé perante a tua ira? Isso é muito sério, é uma pergunta muito séria, talvez uma das mais sérias da Bíblia. Vez ou outra nas Escrituras ela tem aparecido, às vezes de forma diferente. Inclusive, o último livro da Bíblia levanta, lá na altura do capítulo 6, final do capítulo 6, capítulo 7 do livro do Apocalipse, essa mesma pergunta aparece, está lá. Na visão do julgamento final. Você tem no livro do Apocalipse várias partes, na medida em que as cenas são apresentadas, as cenas cheias de linguagem figurativa, simbólica, isso que é uma linguagem apocalíptica, por isso o nome Apocalipse, vários momentos em que há visões do julgamento final. Esse é um tema muito forte, normalmente vem acompanhado também do julgamento e depois o estado final dos redimidos, e lá nós temos maravilhosas, lindas visões do novo céu e da nova terra, com imagens diferentes. Capítulo 6, nós temos uma descrição do julgamento. Pessoas desesperadas, apavoradas, como nos apresenta esses versos 7 a 9 aqui do nosso texto. Pessoas com medo, porque chegou o dia, o grande dia da ira. Ele usa expressões que as pessoas diziam aos montes, as montanhas, caiam sobre nós. Ou seja, não queremos estar diante de Deus. E o último versículo do capítulo 6 tem essa pergunta: quem pode ficar de pé? Quem pode permanecer diante do Filho do Homem? Assim como a pergunta do Salmo de número 24 que a gente leu: quem estará diante de Deus? Quem pode permanecer diante de um Deus santo? Ele diz: aquele que é puro de mãos, limpo de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, são estes, somente esses podem. Mas o grande problema é quem pode ficar de pé diante de um Deus que é santo, majestoso, terrível, que exige santidade. Nenhum ser humano pode. É por isso que você vira a página do capítulo 7 do livro do Apocalipse, temos a resposta. Somente aqueles que têm as suas vestes brancas, porque foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro, somente estes, ninguém mais, somente estes podem estar diante de Deus. É Cristo Jesus. Então, esses versos aqui do Salmo, olhado em perspectiva, olhando por toda a história da redenção, estão na verdade como que, e é interessante que os verbos aqui, alguns deles estão no futuro, exatamente por causa disso, porque é necessário alguém, que foi Cristo Jesus, que resolveu o problema da nossa culpa diante de Deus, porque esse é o problema. Somos pecadores, todos os seres humanos, e somente aqueles que um dia encontraram a Cristo Jesus, a verdadeira justiça, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo de número 1, verso 30, ele se tornou da parte de Deus justiça para nós. Ele que foi justo durante 33 anos de sua vida, santo, perfeito, obediente, portanto ele adquiriu justiça suficiente para nós. Não vá encontrar-se com Deus sem a justiça de Cristo. Você não pode, eu não tenho justiça suficiente, eu não tenho, todos os meus melhores atos, diz a Escritura Sagrada, são como trapos imundos diante de Deus.
Deus não aceita as suas desculpas, as razões por que você peca, não aceita. Nós temos uma única solução, é crer que aquele homem, o Deus homem, o homem Deus, Cristo Jesus, a revelação final de Deus veio a este mundo, e Ele, de fato, assumiu a nossa culpa, veio para morrer por nós, fazer um sacrifício expiatório por mim e por você, para que a gente possa um dia, agora é verdade, mas diante do tribunal de Deus, nós mostrarmos o sangue do Cordeiro, que as nossas roupas estão alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Somente assim, quem pode estar diante de Deus? Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Quem pode permanecer na presença de Deus? O que é limpo de mãos, puro de coração. Mas esse salmo está falando muito mais acerca de Cristo Jesus, é portanto um salmo messiânico. Está falando de você não é puro de mãos, limpo de coração, não entrega o seu. Nós somos exatamente o contrário disso. Foi Cristo Jesus que fez isso por você e por mim. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Querido Deus e Pai, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, e que a Tua palavra prevaleça sobre nós. Em nome de Jesus, amém.